Quando se define trabalho, pensa-se logo no exercício de atividade remunerada. Mas não. Trabalho nada mais é do que toda ocupação útil. O trabalho constitui uma lei da natureza, uma bênção de Deus. Não importa se a atividade é braçal ou intelectual, simples ou complexa, o que importa é estar em movimento. O movimento cria sintonia com as forças da terra e com as forças da natureza, que nunca estão paradas. O trabalho ocupa nossa mente, trazendo esquecimento às nossas dores e faz com que conhecemos dores alheias que nos impulsionam à fraternidade. O trabalho dignifica o homem e o direciona ao caminho do progresso. Ele nunca cessa, é permanente e é constante, tanto para espíritos encarnados como para os espíritos desencarnados. Todo o esforço para a reforma íntima é trabalho. Trabalho é vida. Contudo, não pode ultrapassar os limites da capacidade física e mental do ser. Tanto o excesso como a ausência de trabalho causam enfermidades. E lembre-se que na velhice o repouso é um direito. Que assim seja. Graças a Deus. Com essa mensagem que a gente começa a nossa palestra de hoje, fazer a primeira prece, aproveitar que já está todo mundo entrando, vamos acalmar nossos corações, pedir ao Mestre Jesus que inunde nossos lares de amor, de paz, de fraternidade, que nossos bons amigos nos intuam e nos iluminem nessa noite, para que possamos também trazer a luz a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado mais uma vez, Pai, por poder estar na Tua presença, por poder levar um pouco da Tua palavra, mesmo que não integralmente com o amor que o Senhor sabe, só o Senhor sabe ministrar, mas que conseguimos levar um pouquinho de Ti a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles lares que nos abrem as portas nessa noite. Obrigado, Pai, e que seja sempre feita a Tua vontade. Assim seja. Boa noite, Betinha. Essa mesa Elizabeth está aqui já presente, como sempre. Boa noite a todos. Hoje temos mais uma palestra. Hoje com o nosso amigo Edgar Miguel, nosso querido amigo. Eu vou dar alguns recadinhos primeiro. O Centro Espírita Verdade e Luz, amanhã, vai ter palestra com Mariana Trevisanut, lá da Barra Bonita, às 8 horas da noite, lá pela página deles, e presencial também, um pouquinho reservado a poucas pessoas, mas quem puder,
O Abrigo Nosso Lar está precisando de doações de arroz, açúcar e leite integral. Então, quem puder estar contribuindo, é muito bem-vindo nesse momento. Toda segunda temos nosso Evangelho Online, lá pela página da USE Regional de Jaú. Então, se você quer já começar a semana com as energias lá em cima, já deixando sua casa já bem energizada e começando bem a semana, vale a pena lá às 7 horas da noite na USE Regional de Jaú. Então, hoje, agora, vou dar as boas-vindas ao nosso querido amigo. Boa noite, Edgar. Seja bem-vindo mais uma vez na nossa casa. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão conosco hoje. Eu agradeço muito, muito, muito o convite da casa para que a gente esteja juntos de novo, porque a gente não pode deixar de pensar que isso é o junto verdadeiro. É quando a gente está em pensamento, em sentimento, né? O presencial é bom, é ótimo, mas não vamos tirar o valor de estarmos com o mesmo objetivo aqui juntos, não é? Exatamente. Como Jesus mesmo disse, né? Quando um ou mais estiverem juntos em meu nome, mas ele não quis dizer fisicamente, em pensamento também estamos juntos dele. Então, é sempre muito bom estar junto. Com certeza, com certeza. Hoje eu propus um tema para o Edgar, ele aceitou o desafio, humanização no ambiente de trabalho. Aí só que ele ele falou que tinha apenas um problema, ele não queria fazer sozinho. Então, eu vou ter que estar aqui. Para mim vai ser uma honra. Confesso que estou bem nervoso. Não fique. Mas como o Edgar disse, é um bate-papo, então é para um bem maior. Claro. Estamos aqui. Claro. Hoje o Edson tinha um compromisso, então ele não pôde estar com a gente, se livrou por pouco ali, porque ele tinha bastante coisa para falar, né? Ainda mais na profissão dele. Então, a gente pode repetir o tema qualquer dia desses, então. Exatamente, show de bola. Então, Edgar, humanização no ambiente de trabalho. Sim. O ser humano no ambiente de trabalho. A gente vê em quase todo lugar, né, que 90% das empresas, eu acho que ainda não é uma coisa, não vou falar 100% porque eu não conheço todas, então 90% das empresas, o funcionário é um número, o patrão é a maior parte dos funcionários tem o patrão como um ser diferente, não é humano, que é o rei da cocada preta, que está inacessível, mas eu tenho apenas 10 anos de carteira registrada, né? Uhum. Eu trabalho a vida inteira. E nesses 10 anos eu pude ver que isso não é verdade. Que o funcionário tem suas dores, o patrão também tem suas dores. Eu também já fui patrão, não gosto desse nome, mas eu já fui um gestor de uma empresa que não deu certo, mas tentei. Ganhou experiência. Então, e foi logo que eu conheci a doutrina espírita também. E aí, quando eu comentei esse tema com uma amiga minha, a minha gerente, a Cat, ela falou que sempre quis fazer um trabalho de humanização nas empresas, né? E aí, quando eu vi que falei, ninguém melhor do que o Edgar para me perguntar sobre, né? Que delícia. Edgar, como a gente leva o Cristo para o trabalho? Muito bem, muito bem. Antes de ir direto no centro da questão, vamos colocar algumas... vamos alinhar alguns conceitos, né? Vamos conversar sobre alguns conceitos. A primeira coisa que eu acho importante que a gente pense é falar sobre o trabalho, né? Então, o vídeo que você colocou é muito interessante no começo da palestra. O trabalho, a gente não pode confundir trabalho com emprego, né, Diego? São coisas muito diferentes, né? A gente pode trabalhar no emprego, né? Só que o trabalho é tudo que é útil que a gente vem a fazer,
tudo o que a gente produz de útil é extremamente interessante e é trabalho. Então, a gente não pode jamais pensar que a gente deva passar um dia sem trabalhar, sem fazer alguma coisa de útil, nem que seja para si mesmo. Útil realmente, eu falo para si mesmo, porque muitas vezes a gente faz muita coisa para a gente mesmo e não é útil, né? Não nos traz utilidade verdadeira. Esse é o primeiro ponto. Ah, tá bom, então o teu trabalho é útil. Mesmo assim, a gente pode bifurcar a questão em duas questões. Eu posso fazer um trabalho útil para as questões materiais, para o meu corpo, para a minha vida encarnada, mas eu também posso fazer um trabalho útil, uma atividade útil para o meu ser imortal, que sou eu. Então, só da gente pensar nessas duas questões, a gente já precisa saber e se preparar para escolher qual é o trabalho útil que a gente vai priorizar. Aquilo que atenda às questões da vida encarnada ou aquilo que atenda às questões da imortalidade de cada um de nós? O que é mais vantajoso? Porque tudo que eu obtiver de útil na minha vida encarnada vai ser uma utilidade temporária. Por mais que eu faça um trabalho importante, uma atividade útil, como, por exemplo, um exercício físico para o meu próprio corpo, obrigatoriamente um dia ele morrerá, ele desaparecerá, ele parará de funcionar. Então, a importância que a gente precisa da atividade quanto ao físico, ela é grande, mas ela ainda precisa ser menor que as atividades úteis, ou, portanto, o trabalho que a gente dedica ao engrandecimento, à melhoria do nosso ser, porque somos imortais. Então, isso é muito importante. E veja, o próprio Jesus tem uma passagem rápida dele que está relacionado a isso. Quando Jesus foi visitar Marta, se não me engano, acho que foi Marta, parou tudo que ela estava fazendo para ficar junto de Jesus. Lavou seus pés, secou os seus pés, passou perfume nos pés de Jesus que estavam cansados e ficou ali ouvindo Jesus. Enquanto, se não me engano, a irmã dela continuou cuidando das atividades da casa, preparando a refeição, etc, etc. E em algum momento, esta irmã reclamou com Jesus que Marta não estava ajudando-a. E Jesus disse: a Marta está ficando com a melhor parte. Ou seja, Marta soube priorizar. Naquele instante, ela estava cuidando do ser imortal, que era ela mesma, não da personalidade temporária que vai desaparecer com o desencarne dela. Então, olha só. Então, trabalho é qualquer coisa que a gente faça que é útil. Só que dentro da utilidade ainda tem uma separação. E a gente precisa pesar com cuidado, Diego e todos que nos ouvem, o quanto de energia, de tempo que a gente está trabalhando para a personalidade encarnada ou para o ser imortal que somos. A gente precisa pensar nisso. Porque muitas vezes a gente termina o dia contente, falando, puxa, hoje eu fiz um monte de coisa. Ótimo. Mas você fez um monte de coisa que você deveria fazer. Você fez um monte de coisa que é de fato útil, principalmente útil a você ser imortal. Ou você fez de 100 coisas, 99 para o mundo material aqui, gastando a maior parte das suas energias físicas, mentais e sentimentais para as coisas que passarão, né? Então a gente precisa ter muita atenção sobre no que a gente trabalha, porque não basta trabalhar, é preciso saber no que trabalha. Então esse é o primeiro aspecto. A segunda questão, que eu acho bastante importante que a gente coloque, para que fique como alicerce para tudo que a gente vai falar hoje, Diego,
é que o Cristo, ele veio nos trazer uma forma de viver. Não sei se a gente deve chamar... Eu penso que ele não trouxe uma religião exatamente. Ele trouxe uma forma de viver. É claro que, no fundo, as religiões devem ser a educadora do nosso ser, do nosso mundo moral. As religiões devem nos ajudar a sermos pessoas do bem, pessoas melhores, né? E foi exatamente isso que Jesus fez, né? Agora, ele não disse que ele veio trazer hábitos melhores, ele veio nos educar moralmente para que a gente agisse desta forma dentro do templo religioso, dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo, de qualquer maneira, de qualquer um. Não foi, ele não disse isso. Ele disse para que nós nos tornemos pessoas que haja de uma determinada forma, da forma, vamos chamar assim, resumindo, da forma cristã, em todo e qualquer lugar que a gente esteja. Porque é uma forma de viver. Então, é espantoso, Diego, que a gente tenha que pensar que o ambiente de trabalho precisa ser humanizado. É uma tragédia. Porque isso significa que a gente separou as coisas. Se eu tenho que humanizar um lugar que eu permaneço 8 a 10 horas por dia, se eu tenho que pensar que eu preciso levar todo o meu aprendizado moral para um ambiente que eu passo de 8 a 10 horas por dia, é porque possivelmente eu não entendi que a minha educação moral ela é absolutamente abrangente e deve me transformar profundamente, a ponto de eu não saber agir de outra forma. Que eu não saiba agir de uma forma fora do trabalho e de outra forma dentro do trabalho. Então vejam que o tema é importante porque ele expõe uma forma, uma separação extremamente maléfica que a gente faz. Extremamente maléfica. Bem, isso para começar. Agora imagina, se a gente lembrar que Deus organiza na nossa vida, aqui no planeta Terra, uma escola que tem por objetivo nos trazer imenso aprendizado de ordem moral. E se dentro dessa estrutura, que a gente chama de vida encarnada, existe o trabalho, porque o trabalho, a gente pode dizer, é o centro da nossa vida encarnada, né? A gente passa de 8 a 10 horas no trabalho profissional. A gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Exatamente. Então significa que o trabalho ele tem uma importância muito grande. Bem, se Deus é que estrutura tudo, se nada acontece sem a sua permissão e vontade, o trabalho também é criação divina. Agora, você acredita, você acha coerente que o Pai tenha feito o trabalho a não ser para que a gente possa ter a oportunidade de melhoria? Possível. Não. Impossível. Você disse tudo impossível. Trabalho não foi feito só para ganhar dinheiro. Imagina. Trabalho não foi feito só para a gente aprender a ser mais produtivo como funcionário, como trabalhador. Imagina. Isso é uma visão rasa do trabalho. O trabalho foi feito para que a gente tenha a mais importante experiência que nos pode ajudar a aprendermos a ser melhor, que é a experiência do relacionamento. Exatamente. Porque no trabalho a gente se relaciona com o outro. Não é? Então a pergunta talvez que a gente deva fazer, o verdadeiro título da nossa palestra hoje, o verdadeiro, aquele que está embaixo, assim, em letras miúdas, quase invisíveis,
Não é humanização no ambiente de trabalho. É como eu me relaciono dentro do ambiente de trabalho, ou melhor, em qualquer lugar que eu vá, de uma forma cristã. Como que eu lido com o outro dentro de uma estrutura hierárquica, onde há pessoas que gerem, que mandam, e pessoas que obedecem, que são os liderados, de uma forma que eu esteja coerente com o que eu começo a entender sobre as leis divinas. E como a doutrina espírita é uma lente de aumento, né, Diego, sobre o Cristo, ele nos explica mais detalhadamente, ele, né, ajuda demais, demais. Nós temos muita e mais condições, muita condição de pensar sobre como é que eu devo viver, como é que eu devo me relacionar dentro do trabalho. O que você acha desse começo? Nossa, Já dá para pensar uma semana, não é? dá. Tanta coisa na cabeça, a gente fica... É incrível esse negócio do lidar, né? No ambiente de trabalho. Não tem lugar melhor do mundo para a gente aprender a lidar com o próximo. Porque uma vez eu escutei de um amigo de que quem não é vendedor é funcionário público. Ai, Porque todo mundo vende alguma coisa, vende um serviço. A base sim. todo mundo vende um Sim. serviço. Basicamente, sim. Uhum. A base de vender é um bom relacionamento. Se você tem que se relacionar, você tem que agradar a pessoa. Só que assim, tem uma linha tênue nisso daí. Entre o ser justo e o agradar. Porque você pode agradar seu cliente sendo justo no seu trabalho. Você pode agradar os seus amigos sendo justo no trabalho. Você pode agradar de patrão até o faxineiro sendo justo, usando da justiça, mas sem ser agradável. Por que isso? Porque o querer agradar gera um erro terrível de não corrigir, de achar o errado certo. Ah, eu gosto muito dele. Ah, dessa vez eu vou deixar passar. Ah, não, deixa. Ah, eu não vou chamar a atenção dele, porque não, eu tenho um carinho por ele. Ah, deixa, vai. Só que o ser humano, ele tem um problema terrível que a gente vai corrigir ainda, que é que sem dor a gente não aprende. A gente não aprende sem dor. E Deus é justo, soberanamente justo e bom. Não esquece do bom. Não pode esquecer do bom. Ele é bom. Sim. Se ele é justo e bom, ele nunca agradou ninguém da maneira nossa de agradar, né? De passar a mão na cabeça. Ele é justo. Filho, você errou, você tem que se acertar, você tem N chances. Vamos lá. Levanta, já foi, já chorou, já esperneou. Agora chega. Vamos levantar, chega. Ótimo. A gente não entendeu isso ainda, mas vamos lá. Só que, às vezes, no ambiente de trabalho, gera aquele negócio, eu tenho que agradar fulano, porque fulano depois pode agradar eu, e fica aquela troca de favores e errado. Às vezes eu paro e vejo algumas coisas assim, você vê muito em prefeitura, em órgãos públicos, né? Do pessoal sempre um passando a mão na cabeça do outro, e vai aqui, um toma lá da cá. E eu sempre entrei em conflito comigo mesmo, porque eu via, principalmente depois que eu conheci o Espiritismo, porque você fica mais, vamos dizer assim, um pouco mais ranzinza, você fica começando a ver o erro
você vê que é errado, você não quer mais fazer o errado. Então você acaba vendo esse tipo de atitude, às vezes, em algum lugar, e você fica naquela corda bamba de, e aí, o que eu faço? Chamo atenção? Não chamo? Sou errado eu de não fazer, de não me curvar a isso? Ou eu tô certo de tentar bater de frente? Devo me calar? Devo falar? Porque a gente vê coisas muito. Eu tenho 10 anos só de experiência no mercado de trabalho, né, como registrado. Mas eu já vi muita coisa. Claro. E essas muitas coisas, às vezes, se você colocar no peso na balança, envergonha. Envergonha a mim que não fiz nada contra. Envergonha, creio que a pessoa que fez. Envergonha, creio que a pessoa que foi lesada, no caso, né, no momento. E principalmente ao nosso pai. Porque eu tenho certeza que ele não se envergonha porque ele não se ofende, né? Não. Mas ele fica meio assim, o filho, não é aí, Não aprendeu não é ainda. aí. Não. Mas quando você fala isso, Diego, você está se referindo a quando... porque parece que tem várias situações aí envolvidas no que você está se referindo. Você deve estar falando, aí me corrija, de situações que você não acha corretas, que você vê os outros fazendo, onde você não participa. Essa é uma situação. Sim, Tem a situação que te envolvem, ou seja, ou fazem errado com você, ou você é convidado a participar de um erro. Tem essas exatamente. duas situações, né? Exatamente. Tem essas E às duas vezes a situações. gente faz o erro, Assim, mesmo sabendo que é errado. Mas isso legal, é ótimo. da Aí tem a gente. terceira situação, bem lembrada, a terceira situação onde quem erra sou eu. Não é? Muito bem. Então vamos começar por essa última, que é a mais fácil. Quando eu erro. Quando eu Né? erro, é mais É mais tranquilo. fácil. Né? Por quê? Porque, assim, que nós vamos errar, a gente não pode ter dúvida. Nós vamos errar. O erro faz parte do processo de aprender. Não tem jeito. Não tem jeito. Claro que muitas coisas a gente já traz porque já aprendeu. Muitas coisas. Então, por exemplo, eu não roubo o dinheiro de ninguém. Eu devo ter aprendido isso no passado. Não sei ou quando, nem como, não importa. Tá? Isso é uma coisa que até hoje eu nunca errei nessa vida. Tá? Mas tem coisas que, se eu fizer o certo, eu vou contra os meus interesses materiais. Tá certo? Então, se eu, por exemplo, no ambiente de trabalho, se eu tiver que tomar uma decisão de fazer uma coisa sozinho, imaginando uma situação, e envolver o outro, e aí nós dois seríamos promovidos, por exemplo, se eu for muito egoísta, eu vou fazer sozinho, não vou chamar ninguém. E se eu fizer isso, é porque eu não aprendi ainda. Tá certo? Mas eu posso fazer inconscientemente, ou seja, nem consciência do assunto eu tenho, ou eu posso fazer deliberadamente. Eu tomei uma decisão. Não, eu não vou chamar o Diego para fazer isso comigo, porque eu quero ganhar todos os louros, eu quero ganhar todos os prêmios, todas as bonificações, e quem sabe ser promovido e ele não. Tá certo? E, inclusive, sabendo que para a empresa seria melhor fazer em dois. Então, podemos complicar a situação dessa forma. Quando eu sei o que eu estou fazendo, a minha consciência vai me ajudar me trazendo o remorso, me acusando, mesmo depois que eu tenha feito. E essa dor, esse incômodo, essa não paz que eu vou começar a viver, vai ser um grande incentivo para que da próxima vez eu não faça. Porque eu vou aprender que a plantação que eu fiz me trouxe frutos cada vez mais amargos. Então, agora, eu tive que fazer uma escolha.
Nesse processo onde eu priorizei os interesses imediatos e passageiros e despriorizei e não dei importância à paz da minha consciência, que é um valor imortal, é um valor que vai me acompanhar para sempre, quando eu preferi dar valor ao homem do mundo e não ao homem da vida eterna, né? Eu fiz uma escolha imatura e vou aprender com ela. Foi um erro. Muito bem. Tem a terceira situação, onde eu estou vendo duas pessoas fazendo alguma coisa errada na rua, dentro da empresa. E aí a coisa se torna até mais delicada. Mais delicada. Por quê? Porque eu preciso tomar a decisão e analisar com cuidado por que eu vou fazer, seja o que for que eu for fazer. Eu vou denunciá-los ao chefe, ao dono da empresa? Eu vou conversar com os dois que estão errados? O que eu vou fazer? E aí eu vou ter que tomar uma decisão. Mas aí eu preciso saber por que eu vou tomar uma decisão. Por quê? A decisão que eu vou tomar, ela ajuda? Porque a gente precisa, essa é a parte mais crítica e mais cuidadosa que a gente tem que ter, Diego, porque eu preciso saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo usa o correto para prejudicar alguém. E aí o que manda é a intenção e não o ato em si. Então pode ser que nesse cenário que eu coloquei, eu vá lá para o chefe e falo, olha, o fulano, o A e o B estão fazendo isso, isso e isso. Nada de muito grave. Não estão roubando necessariamente, mas podiam estar folgando no meio do dia, ou qualquer coisa, não importa. Né? Uma coisa errada, que eu considero errado. E eu posso ir lá falar com o chefe. E qual é a minha intenção? A minha intenção é prejudicá-los, porque eu não gosto deles. Então eu estou errado. Então, nós, e aí somente nós vamos saber, precisamos saber encarar a verdadeira motivação que nos leva a fazer alguma coisa. Mesmo que seja verdade. Porque a verdade, a justiça, o justo, Diego, é uma arma muito poderosa. Muito poderosa. E ela pode ser usada para ferir. Ela pode ser usada para ferir. E o mundo vai nos aplaudir, mas a nossa consciência não vai. E aí a gente precisa decidir se a gente prefere ganhar o mundo inteiro e perder a alma, ou perder o mundo e ganhar a si mesmo. Essa é a decisão que todos nós temos que tomar muitas vezes todos os dias. Então, no ambiente de trabalho, que é exatamente o que a gente está falando, mas pode se estender a qualquer tipo de situação, é claro, principalmente dentro de casa, o mais importante, Diego, não é o outro. Não é o que o outro está fazendo. É o que eu estou fazendo. É o porquê. O porquê que está atrás de tudo que eu faço. É isso que é importante. Então, quando eu tenho a intenção de humanizar o ambiente de trabalho, e como que é o ambiente de trabalho clássico, infelizmente? Comum, infelizmente. Ele é um ambiente de competição, tá certo? Aonde a cultura da empresa muitas vezes estimula a competição. Exatamente. E na competição há perdedores, tá certo? E a competição, ela bate de frente com a fraternidade. Ela bate de frente com a solidariedade. O que o Cristo falou sobre a competição? Será? Acho que ele não falou nada, inclusive. Né? Não. Porque ele só falou da fraternidade. Quando a fraternidade, ela... Vou falar diferente. Quando a competição, ela ofende a fraternidade, então nós estamos incoerentes com a doutrina espírita e com o Cristo. Então, no ambiente de trabalho, que é tipicamente
de competição, nós não somos obrigados primeiro, a ficar na empresa que exige competição. Nós não somos obrigados. A gente pode sair e procurar um emprego, a gente não está algemado lá dentro. Mas eu preciso de dinheiro, eu preciso para sobreviver. Ok, mas faça um plano para sair da empresa. Não precisa se demitir imediatamente, a gente não precisa também passar fome. Mas vamos trabalhar, mas trabalhando para sair de lá. Então, essa é uma estratégia. Né? Então, o ambiente de trabalho ele tem competição e é comum que as pessoas achem normal uma passar a outra para trás. Então, não ensinar todo o trabalho para a pessoa que está entrando, né? Ser muito crítico, né? A pessoa chega 5 minutos atrasada, nós já vamos expor essa pessoa. Às vezes não precisa nem falar para o chefe, mas a gente expõe essa pessoa, a gente critica essa pessoa, sem saber por que ela chegou atrasada. Às vezes, nós estamos saindo do mesmo bairro, a pessoa vai a pé porque não tem dinheiro, por qualquer motivo, nós vamos de carro, e ela chega atrasada, e a gente critica, sendo que nós poderíamos dar uma carona para ela. Tá? Então, a gente precisa, na grandeza das oportunidades que a gente tem no ambiente de trabalho, ter muito claro se nós vamos agir conforme todo mundo age ou nós vamos agir melhores do que eles. Não porque a gente está numa competição de ser melhor que alguém, mas porque nós precisamos, cada vez mais, prezar a paz que a nossa própria consciência deve nos dar. A gente precisa começar a achar isso mais importante do que a promoção, mais importante do que a opinião do nosso líder, do nosso chefe, porque nós, normalmente, estamos trocando a opinião do nosso ser íntimo, do Deus íntimo que está dentro de nós, que a gente pode chamar de consciência, com a opinião do mundo. E aí a gente fica com a opinião do mundo, Diego, e fica sem a nossa paz da consciência. É uma escolha. É o nosso probleminha de querer agradar. O querer agradar, a gente tem que lembrar... é verdade, você falou disso, eu ia falar uma coisa e esqueci. O querer agradar, também a gente precisa saber por quê. Por isso que, em tudo que a gente faz, a gente precisa se analisar. Por que eu quero ser agradado? Quer dizer, desculpa, por que eu preciso agradar alguém? Por quê? É porque eu quero que ele goste de mim? Por que eu quero que ele goste de mim? Por quê? Eu não gosto de mim? Eu quero ser aceito. Por que eu quero ser aceito? A todo custo? Veja, é justo que eu seja uma pessoa agradável? É justo que eu seja uma pessoa educada? É justo que eu seja uma pessoa de que respeite? Isso é civilizatório. Isso é ser educado. Não é nem ser bom, é ser educado. É uma regra de educação. É básico. Exatamente. Básico. Respeitar o outro. Ser educado, ser gentil. Não ser rude. Não ferir nem desprezar ninguém. É deveres mínimos. Sociais. Tá certo? Muito bem. Agora, se eu quero que a pessoa viva me elogiando, eu preciso saber por quê. Porque às vezes eu tenho um problema. Às vezes eu tenho uma insegurança íntima. Às vezes eu não me amo suficientemente. E aí eu me vendo. Eu vendo a minha alma para que alguém me aplauda, para que alguém esteja a meu favor. Eu preciso que alguém esteja a meu favor? Será? Ou eu preciso que a minha consciência esteja de bem comigo? A gente precisa fazer uma escolha. Veja, eu não estou dizendo que a gente deve desprezar a opinião do outro. Pelo contrário, porque a opinião do outro é uma referência. E a crítica do outro é muito importante. O feedback negativo, que a gente chama de crítica, né?
dentro da empresa é mais importante que o feedback positivo. Porque veja, o funcionário, ele quer acertar, ele quer ser melhor, então ele precisa de feedback negativo. Então ele vai perguntar para o líder, ele vai falar assim, por favor, me diga onde eu devo melhorar. Não, você está ótimo. Impossível. Impossível. Não existe a perfeição ainda. Não é desse mundo ainda. Você não está vendo direito. Não. Alguma coisa está tampando seu olho. Tem alguma coisa errada. Olha direito. Eu preciso melhorar alguma coisa e eu não estou conseguindo ver. Então você, que está do lado de fora, porque essa é a grandeza do outro, Diego. O outro, ele nos enxerga melhor do que nós mesmos nos enxergamos. E o ambiente de trabalho é fantástico para isso. Então, assim, para finalizar, mais importante do que apontar o dedo para o outro, criticar o outro em nome do correto e da justiça, é eu saber, com honestidade, por que eu quero fazer isso. O que me move. Porque a justiça, de fato, é importante. Mas a justiça, ela é funcionária do amor. A justiça é menor que o amor. O amor é tudo. A justiça está dentro do amor. Nunca o contrário. Se a justiça não servir ao amor, ela não serve. Ela não é boa. Edgar, seria a justiça uma consequência do amor? No final das contas, sim. Mas olha, isso é muito sério, Diego, o que você perguntou. Por quê? Porque se a justiça não ajudar o amor, ela está errada. Ela não é justiça. Entende? A justiça, ela tem que fazer um bem. Por isso, talvez, por isso que o pai, quando é justo com os filhos, ele sempre é, ele também é amoroso. É amoroso. Quando ele nos dá a consequência dos nossos atos, e aí eu faço questão de falar dessa forma, porque eu não posso dizer que quando falar assim, eu não posso dizer assim, quando Deus nos castiga, porque ele jamais castiga. Não. Quando ele me permite viver a colheita do que eu fiz, ele está sendo imensamente amoroso. Porque ele me dá a chance de aprender o que eu não sei. De aprender a nunca mais fazer aquilo, ou fazer menos aquilo, até não fazer nunca mais. Então, a lei é divina e é perfeita, e é justa e é amorosa. Né? A lei de ação e reação, ela tem dentro dela o amor. Por isso que Jesus disse, misericórdia quero, não sacrifício. Não suplício, não castigo, misericórdia. Então, Diego, é sempre... A nossa grande dificuldade é estar no equilíbrio, né? Então, o que a gente precisa é transitar entre duas fronteiras. Ser bom sem enfraquecer o outro, porque eu não posso ser bom e fazer tudo para o outro, porque eu estou sendo mal. Exatamente. Mas eu também preciso ser justo eu preciso ser justo amando. Olha só o desafio. Justamente, é que eu não soube expressar, mas agora você fez a pergunta que eu queria fazer. Como ser justo amando? Pensando no outro. Exatamente. E veja, essa pergunta foi feita a Jesus, né? Jesus, como que eu vou saber o que eu devo fazer? E a resposta, a gente não pode esquecer. Faça ao outro o que gostaria que fizessem a você. Então, assim, quando eu chego atrasado no emprego, o que eu gostaria? Eu gostaria que me compreendessem. Mas o meu ato não pode prejudicar o outro também, né? Então, muitas vezes, o meu erro é tão grande que eu prejudico várias pessoas que eu não posso mais ficar na empresa. Eu tenho que ser demitido. Isso tem que acontecer muitas vezes. Sim.
Não é? Veja, vamos apelar para o nosso lar. Lá no nosso lar tem um momento onde uma senhora queria entrar no nosso lar e não deixaram. Eles foram injustos com ela? Foram injustos? Não foram injustos. Por quê? Porque eles não podiam ser injustos, eles não podiam fazer uma coisa para ela que prejudicasse a muitos. Exatamente. Tá certo? Porque o bem coletivo se sobrepõe ao bem individual. Né? Então, veja que dentro de uma estrutura como é o trabalho, a empresa, a gente tem a oportunidade de entrar em situações muito mais complexas do que quando a gente está atuando de um para um. Se eu trabalhar eu e você, é muito mais fácil ser justo e bom do que se eu trabalhar com 30. Porque em 30 eu tenho que pensar nos 30, nos 29. E aí eu entro em dilemas difíceis que vão me ensinar a viver. Exatamente. A gente fala que um dos nossos maiores colégios é a família, né? De aprender a lidar, de aprender a se domar, de aprender, né? Aprender. Mas o trabalho também eu acho que é um colégio fantástico, porque ali você aprende a lidar com o próximo, a lidar consigo mesmo, a saber ter controle sobre si, que é o emocional, né? Eu acho que nenhum emprego no mundo não força o emocional. Eu acho que não existe. Tanto é que o pessoal inventou, só fazendo parênteses, tanto que o pessoal inventou a questão da inteligência emocional, né? Exatamente. Não existe, não existe. Então você, mas é errado. Não, a gente tem que enfrentar nossos medos, a gente tem que enfrentar nosso emocional. A gente tem que sair da zona de conforto. É isso que Cristo nos prega desde o começo. Do jeito que vocês estão fazendo, não é legal. Vocês têm que aprender a amar ao próximo como a ti mesmo. Tá, beleza, ótimo. Vamos fazer, vamos. Aí entra lá, ele começa, não, vocês querem fazer? Então vamos lá. Vou colocar você com esse irmãozinho que tem as ideias completamente diferentes de você. Vocês dois vão fazer a mesma função, um depende do outro. E aí? E aí? E aí? Como é que você vai lidar? Você vai fazer de forma rude, áspera, tentando sempre atrasar o trabalho dele, porque simplesmente você não foi com a cara dele? Ou você vai dar o seu melhor? Vai todo dia se superar, vencer uma barreira sua, vencer um medo seu de ter alguém do seu lado que possa te superar ou que possa, enfim, te prejudicar, esquecer da competição e usar o amor. Mas como usar o amor? Dando o seu melhor. Tenho certeza que você dando o seu melhor, eu acho que não existe não agradar ninguém quando você dá o seu melhor. E para isso a gente precisa se conhecer, né, Diego? Exatamente. Para eu dar o meu melhor, eu preciso saber o que é o meu melhor. O que tem dentro de mim. Exatamente. Sim. Como que eu porque, vou... olha... Tá. Pode. Não, porque o ambiente corporativo, empresarial, ele vai nos colocar em situações difíceis, você sabe disso. Sim. E vai testar os nossos limites, vai testar a nossa coerência. Existem decisões que a gente pode falar, puxa, se eu fizer isso, eu vou me beneficiar bastante. E aí eu vou ter que pesar o meu interesse particular, e aí o egoísmo entra em ação, com o interesse coletivo, da empresa como um todo, do patrão em especial, e às vezes da minha equipe. Nós vamos, na empresa, naturalmente, a gente é submetido a esse tipo de teste. Você concorda? Sim. A todo tempo, praticamente. A todo tempo. Todo momento. Né? E aí vem à tona a nossa insegurança. Né?
A nossa insegurança, eu tenho que mostrar para o chefe, eu tenho que não sei o quê. E a gente precisa pensar, já foi dito assim uma vez, o seu trabalho te defende. Já foi dito em outra vez que as nossas obras devem ser nossos advogados de defesa, e não a nossa palavra. E deve ser por isso, viu, Diego, que Jesus, quando foi acusado, ele não abriu a boca. Ele não se defendeu. Porque a obra dele Era muito maior que aquilo. é que deveria, e defendeu Sim, sim. a obra. Então, da mesma forma, gente, se te perguntarem, Diego, o que você fez hoje de bom? Você tem que dizer. Agora, usar o que você fez falando a toda hora, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nossa, eu sou melhor, eu vim demais, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, significa que há algum desequilíbrio interno, alguma desarmonia interna que faz com que você tenha uma insegurança e precise ficar a todo instante falando quais são as suas obras. Então você percebe que o ambiente de trabalho, ele nos testa de todo quanto é lado. Principalmente na questão da insegurança, principalmente na questão do valor. Quantas vezes você ouve pessoas falando assim, não, lá eu vou sair porque ninguém me valoriza? É possível. É possível, Diego, que ninguém te valoriza lá. E é possível que você deva sair de lá. Mas antes de sair de lá, eu faria uma pergunta. Você se valoriza? Porque às vezes você está exigindo que as pessoas te valorizem porque você não se dá o valor. Entende? Sim. Porque se você não se sente valorizado, como você espera que outro te valorize? Você Então, pode até achar, não, eu sou muito bom para onde eu tô. Mas não existe ninguém muito bom para onde está. Eu acho que não existe isso. Você está onde você tem que estar naquele momento. Você sim. pode ser muito bom no que faz, mas se você fosse muito melhor do que você tem ali e o que você está recebendo ali, você já não estaria mais ali. Eu acho que isso vem na nossa encarnação no planeta. Dá para Sim, tirar. você tem Porque se toda a a gente razão. fosse muito melhor do que qualquer outro da Terra, não estaríamos aqui. Não. Não. Ninguém é insubstituível na Terra. Exatamente. E nem na empresa. Exatamente. Nem na empresa. Né? E o que não quer dizer que a gente não tenha grande valor. Mas a gente precisa entender que ninguém é insubstituível. O que eu faço é único. Só eu faço da forma que eu faço. Né? Só eu coloco o meu sentimento. Porque esse é outro ponto também, Diego, que a gente não pode deixar de dizer, que é o seguinte, que é o valor moral do trabalho. Né? Vou dar um exemplo da casa espírita, porque a casa espírita também é uma estrutura hierárquica, né? Não é também uma empresa, só que não tem fins lucrativos, correto? Exatamente. Tem uma diretoria, tem o chefe, etc. e tal. E a gente se pergunta, qual é o trabalho principal da casa espírita? Eu gosto sempre de dizer que o trabalho principal da casa espírita é o trabalho feito com amor. Então, é possível que em alguma casa espírita, a pessoa que recebe na porta alguém, ou as pessoas que chegam para a palestra, por exemplo, seja a pessoa que mais ame na casa espírita inteira. E aí esse trabalho de receber as pessoas seja o mais importante. Quando você transfere isso para a empresa, para a empresa normal, isso quer dizer o seguinte: você faz um trabalho, do considerado mais importante ou considerado menos importante. O que importa não é isso. O que importa é o sentimento que você coloca no que você faz. Talvez o sentimento não te traga uma remuneração melhor, mas o trabalho
o ato de fazer isso, daquela forma, com amor, vai te dar um salário que só ele pode dar. E eu falo isso baseado no que eu aprendi exatamente no capítulo Bônus Hora do Nosso Lar. Então, sobre o tema trabalho, o nosso lar inteiro é grandioso. Vou te dar um exemplo rápido para eu parar de falar, até porque nosso tempo está acabando. O André Luiz fala no Nosso Lar que a pessoa que mais trabalha na cidade é o governador. Que ele não tira férias. Ele pode, mas ele não tira. Que ele é incansável. Por quê? E por quê, Diego? Porque ele aprendeu que o maior é o que mais serve. É o que mais trabalha. Porque ele adquire... eu acredito que a pessoa que sabe servir, ela adquire forças ignoradas a nós, eu falo por mim, que não sabe servir. Jesus trabalhava incansavelmente, mal se alimentava. E um dia falaram para ele, todo mundo estava com fome, Jesus, você não quer comer? Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Foi a resposta dele. Pensou um dia, quem sabe? Não? Tá aí o segredo. O amor alimenta. E quanto mais a gente conseguir amar, em qualquer lugar, inclusive na empresa. E aí, Diego, o nosso exemplo vai ser a força mobilizadora que vai tocar as outras pessoas. E olha, pessoas não espíritas já começam a ter essa visão. Existe um grande guru da administração chamado Tom Peters, americano, se não me engano, e ele diz, olha só o que ele diz. Ele diz assim que a empresa é uma catedral dedicada ao desenvolvimento humano. E é mesmo. A empresa é uma escola, mas quando ele fala catedral, ele dá um ar sagrado. Ele dá um ar moral à ideia. A empresa é uma catedral dedicada ao desenvolvimento humano, ao meu, ao seu, ao nosso desenvolvimento de todos os aspectos. Então, assim, podemos humanizar o ambiente de trabalho? Devemos. Como? Começando com nós mesmos. Você disse tudo. Simples. Humanizando a nossa forma de viver. Exatamente. Viu desarrumado? Arruma. Caiu? Pega. Sujou? Limpa. Básico. Exato. Simples. Só que a gente bate a cabeça ainda. Mas a gente pensa o simples é mais difícil. Você sabe. É mais difícil. A gente pensa que para conseguir algo tem que ser aquela coisa espalhafatosa, aquele... não, porque tem que fazer, acontecer, e trazer fulano, ciclano, beltrano para falar. Mas não. Acho que... não sei se é um bônus, A lei divina está na nossa cabeça. Está. A gente já vem com ela escrita. A gente sabe o que tem que fazer. Sim. A gente é teimoso e egoísta. Mas teimoso e egoísta. Olha, a gente já sabe disso, Diego. Exatamente. Já é tanto. Porque, assim, fale. O gratificante é saber que a gente já sabe. Então, porque imagina quando a gente nem sabia que estava errado. Exatamente. A partir do momento que você toma ciência que é errado, já é um grande passo. Você fala, opa, peraí, eu tô errando. Pronto. É o começo do acerto. Vai acontecer de novo? Vai. Milhares de vezes.
em menos tempo, em mais tempo, às vezes você vai ficar, nossa, faz tanto tempo que eu não cometo aquele erro. Nossa, eu acho que eu superei. Daqui a pouco você, bum, cara no chão. Caiu. Só para Incrível. você ficar alerta, viu? É, ainda vem me dar risada. Fique esperto, tá vendo? Fique esperto que você não tá com essa bola toda. É, exatamente. Porque, Então, olha, é muito interessante, porque conforme a gente vai melhorando, quer dizer, conforme a gente vai entendendo, a gente cai na lição da humildade. Porque fala assim, não, agora eu tô bom, agora eu já sei, agora não sei o quê, mas não aprendeu ainda a humildade, que é uma das mais, ou talvez a mais importante das virtudes, né? E chave para todas as outras, inclusive. Mas o saber que não sabe já é quase tudo, viu? não, já é meio caminho andado. É meio caminho andado mesmo. Já é o começo do acerto. Porque ninguém. É aquele papo, né? A pessoa que não acredita que está doente, ela não vai se curar. Não. É. Porque ela não vai fazer nada para isso. Então, se eu sei que eu estou errado, ótimo. Ótimo. É um bom começo. Um pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade. É verdade. Ai, ai. Acabando nosso tempo. Que pena. Mas sabe por quê? Eu acho que ele tem que acabar. Porque tudo tem que acabar por aqui na Terra, né? Exatamente. Porque a gente precisa pensar, eu preciso pensar sobre o que eu disse, você, todo mundo que nos ouviu. Não basta só ouvir, né, Diego? Não basta só falar. A gente precisa agora ver, tá bom, entendi. Bem, como que eu vou agora fazer as coisas? Qual é a minha dificuldade para fazer isso? Aonde que a coisa pega? Aonde que eu não consigo? Então essa é a hora da reflexão. Aí fica importante. Sim. Então, gostaria de pedir, se você puder, fazer nossa prece de encerramento, por favor. Mas Agradecer primeiro uhum. pela oportunidade. Agradecer por mais uma vez estar com a gente. Você é sempre muito bem-vinda na nossa casa, em qualquer instante. É sempre uma honra poder conversar com você. Eu sou um grande fã seu, eu sou até um pouquinho, como que fala? Suspeito de falar. Eu acompanho Obrigado. todos, 94% das suas palestras, eu estou assistindo. Não ao vivo, mas depois a gente acompanha no YouTube. Sim. Eu gosto muito. Obrigado. E te admiro muito. E aprendo muito. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado também, viu? Poxa, eu só posso agradecer o seu carinho, o carinho de todo mundo aí, que é muito bom, realmente, quando a gente se encontra. Sempre, sempre, não tem nenhuma vez, né? Então, sou eu que agradeço o convite, porque o convite me permite aprender, né? Permite ouvir essas coisas, e colocar na balança o quanto já faço, aonde que tá difícil, onde é o problema. Então, e dar a oportunidade das pessoas ouvirem e podermos conversar e podemos trocar, né? Aprender com você, aprender com quem nos ouve. Isso é precioso mesmo. Então, muito obrigado mesmo. E eu faço a prece com muita alegria. Não, nem é um favor, é uma alegria. Vamos lá. Vamos abrir o nosso coração, porque precisamos agradecer. Nós pensamos e falamos hoje e constatamos que o Pai pensou em tudo. Em todas as circunstâncias da nossa vida, ali está a oportunidade que temos de aprendermos a sermos felizes. Em todas as oportunidades, em todos os momentos. E te agradecemos, Senhor, por ter cuidado assim de tudo, deixando para nós uma única essencial tarefa, que é a tarefa de nos desenvolvermos, de fazermos todo o bem que está dentro de nós desabrochar amplamente
e sermos felizes. Obrigado, Mestre, por este instante. E também pelas oportunidades de trabalho que todos temos, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, até se estivermos doentes e impossibilitados de tudo numa cama, nós ainda, segundo o que a gente vê lá no livro Boa Nova, nós ainda podemos trabalhar tendo coragem e paciência. Obrigado, Mestre, pelo seu amor sem fim que nos sustenta. Que assim seja. Que assim seja, Assim há de ser. se Deus quiser. Obrigado, Então, viu, Diego? Abraço a todo nada. mundo aí, viu? Abraço para vocês aí também. Meu Tato manda um abraço para ele também. Logo ele também vai palestrar aqui com a gente. Que bom. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Abraços a todos que estiveram Boa conosco. A noite, você em pessoal. especial. Até Até mais. logo.